Oi, crianças, bom dia! Hoje é tempo de ser criança. Por quê? Porque hoje é o Dia das Crianças, é um dia muito especial. Então vamos comemorar. Faça o sofá aí, vamos louvar, vamos nos alegrar, crianças. Cotovelo pra trás, cotovelo pra trás. Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança bem legal. Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança sem igual. Polegar pra frente, polegar pra frente. Cotovelo pra trás, cotovelo pra trás. Perna dobrada, perna dobrada. Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança bem legal. Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança sem igual. Polegar pra frente, polegar pra frente. Cotovelo pra trás, cotovelo pra trás. Perna dobrada, perna dobrada. Os pés pra dentro, os pés pra dentro. Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança bem legal. Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança sem igual. Polegar pra frente, polegar pra frente. Cotovelo pra trás, cotovelo pra trás. Perna dobrada, perna dobrada. Os pés pra dentro, os pés pra dentro. Cabeça torta, cabeça torta. Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança bem legal. Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança sem igual. Polegar pra frente, polegar pra frente. Cotovelo pra trás, cotovelo pra trás. Perna dobrada, perna dobrada. Os pés pra dentro, os pés pra dentro. Cabeça torta, cabeça torta. Língua pra fora, língua pra fora. Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança bem legal. Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança sem igual. Polegar pra frente, polegar pra frente. Cotovelo pra trás, cotovelo pra trás. Perna dobrada, perna dobrada. Os pés pra dentro, os pés pra dentro. Cabeça torta, cabeça torta. Língua pra fora, língua pra fora. Uma rodadinha, uma rodadinha. Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança bem legal. Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança sem igual. Polegar pra frente, polegar pra frente. Cotovelo pra trás, cotovelo pra trás. Perna dobrada, perna dobrada. Os pés pra dentro, os pés pra dentro. Cabeça torta, cabeça torta. Língua pra fora, língua pra fora. Uma rodadinha, uma rodadinha. E não mexa! Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança bem legal. Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança sem igual. Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança bem legal. Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança sem igual. Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança bem legal. Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança sem igual. Tempo de ser criança, baseado em Eclesiastes 3. Importante que a gente entenda quais são as fases, os tempos pelas quais nós passamos na vida. Vamos começar aprendendo sobre isso? A primeira fase da vida é a infância. Veja aqui o desenho que eu fiz para vocês entenderem um pouco melhor. Então, como eu já falei, você vem para casa bebezinho. E quando você é bebezinho, você só chora. Buá! 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 Isso mesmo, o bebê só chora porque é só isso que ele sabe fazer. É a única comunicação que ele tem. E os bebês só ficam deitados. Não conseguem comer sozinho, nem andar. Por quê? Porque esse é o tempo, essa é a fase da vida que eles estão. Mas depois você começa a crescer e você já começa a engatinhar. Nessa fase, você já consegue comer algumas coisas sozinhos. Você já fala gugu, dadá, mamá, papá. São as primeiras palavras, né? Você já perguntou para sua mãe sobre a fase da tua vida quando você era bebê? Pergunte, você vai ver quanta coisa legal ela vai te contar. Mas agora você tá aqui, ó. Você é uma criança que já está ficando grande. Não é mais um bebê, já é uma criança. E agora você já fala: eu vou, eu quero, eu sei de tudo. E às vezes você diz: mãe, Então, essa é mais uma fase da sua vida que você está passando. Você está crescendo. Hoje, no nosso culto, na nossa reunião, tá cheio
relógio. E eu trouxe aqui um relógio, esse que está pendurado no meu pescoço, para ajudar a contar uma história para você que fala a respeito do tempo. O tempo certo para todas as coisas. E vamos começar aprendendo sobre Jesus. Sim, Jesus é sempre o nosso melhor exemplo. Vamos ver como que era o tempo de ser criança de Jesus? Como que Jesus era quando ele era criança? A Bíblia fala da infância de Jesus. E ela disse que Jesus, ele crescia. Crescia em quê? Em sabedoria, diz lá em Lucas 2,52. Então, ele tinha o quê? Ele tinha conhecimento das coisas de Deus, ele tinha respeito das coisas de Deus, ele fazia as coisas certas. Lá em Lucas 2,52 diz também que Jesus crescia em estatura, ele ficava grande. Assim como a gente vê a figura lá, o bebê ia crescendo, com Jesus também era assim, porque era a fase de desenvolvimento que ele estava. Então ele crescia o quê? Em estatura. Tamanho, você também está crescendo em tamanho, né? De um ano para o outro as roupas nem servem mais. Mas Jesus também crescia em graça diante dos homens e de Deus. O que quer dizer isso? Quer dizer que Jesus era uma criança que todo mundo gostava, que fazia a coisa certa. As pessoas viam Deus na vida de Jesus, viam que ele era uma criança especial, porque ele crescia nessa graça, nesse conhecimento, nesse relacionamento dele com Deus. Então, Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens, é o que diz lá em Lucas 2,52. E esse era o crescimento que Jesus passava e o crescimento pelo qual nós devemos passar também. Esse relógio está certo. Quando as coisas acontecem desse jeito, é porque as coisas estão certas na nossa vida. Mas sabia que tem um relógio que está bem maluco? E esse relógio maluco marca o quê? Quando as coisas estão num tempo errado na vida da gente. Vamos ver que coisas são essas? Então vamos falar desse relógio que tá maluco, fora do tempo. Esse relógio quer mostrar o quê? As coisas que as crianças estão fazendo, que não é tempo delas fazerem. Vamos começar falando sobre a internet. Tem gente que tá ficando maluca de tanta coisa ruim que tá vendo na internet. Isso mesmo, vendo coisas que não são para sua idade, vendo violência, assistindo filmes de terror, ficando muitas horas jogando, deixando de lado tantas coisas importantes. Essas crianças não estão cuidando desse tempo, elas estão ficando perdidas no tempo e o relógio delas está ficando assim, ó, maluco, porque a Bíblia diz que tem tempo certo para todas as coisas, e quando a gente não está no tempo certo, é porque a gente está no tempo errado. A gente está no tempo em que tá tudo maluco, tá tudo fora do lugar. Esse tempo maluco que o relógio maluco está mostrando fala também de crianças que acham que já são grandes. São crianças, mas acham que já são grandes e querem ver coisas de adulto. Não. Coisa de adulto é para adulto ver. Criança precisa ver as coisas que são feitas para criança, isso mesmo. Então preste muita atenção no que você está vendo, para você não ficar nesse tempo errado, com esse relógio maluco. Por quê? Porque isso pode te prejudicar, te fazer muito mal. Então, preste muita atenção nisso que eu acabei de te ensinar. Tem crianças também que estão com esse tempo maluco, esse tempo errado, quando a gente fala dos sentimentos. Por quê? A gente tem vários sentimentos: alegria, tristeza, raiva, medo, e isso é normal. Mas
tem algumas crianças que quando ficam com raiva, por exemplo, elas ficam com muita raiva, a ponto de fazer coisas que parecem coisa de gente louca, bater, brigar, chutar. Essas crianças não estão entendendo que a raiva é só um tempo que a gente sente, que ela precisa passar, que a gente não pode agir com raiva, brigar, desobedecer, falar palavrão. Quando você fizer isso, teu relógio vai estar bem maluco e você não vai estar fazendo o que é certo. Tem crianças também que estão com o relógio maluco por causa do medo. Tem medo de tudo. Essas crianças às vezes nem dormem com a luz apagada no quarto, porque elas têm medo de fantasma, medo do quê? Das coisas que ela vê, sabe aonde? Nos filmes de terror. E delas vão ficando com medo. E isso atrapalha muito a vida delas. Então a gente precisa ficar atento aos nossos sentimentos. Nós precisamos pedir que Deus nos ajude a dominar esses sentimentos. E não eles nos dominarem. Porque se a gente deixa os sentimentos da gente dominarem, a gente fica assim, ó, bem maluco. Lembra que a gente viu que Jesus crescia em sabedoria? Jesus, ele era um menino sábio e sabia com certeza controlar todos os seus sentimentos. E você também pode aprender, desde que você peça ajuda para Deus. A outra coisa que nós queremos falar é a respeito da palavra de Deus. Jesus, quando a mãe dele encontrou ele lá com os doutores da lei, ele conversava a respeito da palavra de Deus, porque ele conhecia e ele praticava a palavra de Deus. Por isso que as pessoas olhavam para ele, aqueles doutores, aqueles mestres da lei, estavam de boca aberta, porque eles viam como ele tem sabedoria. E com a gente, como que é? A gente tem praticado a palavra de Deus? Se a gente aprende uma coisa e faz outra, é como se a gente fosse esse relógio maluco. A gente faz tudo errado. Jesus, ele contou uma parábola, uma história do homem que construiu a casa na rocha e o que construiu na areia. Que veio a chuva e a casa na areia caiu. E ele falou que aquela casa que caiu representava as pessoas que conhecem a palavra de Deus e não praticam. E a casa que ficou na rocha são pessoas que praticam a palavra de Deus. Então, praticar a palavra de Deus faz com que a gente faça as coisas no tempo certo, que o nosso relógio fique certo, que a gente não fique com umas coisas malucas, fazendo coisas erradas, fora de hora, atrapalhando a nossa vida. Então, lembre-se do que diz o versículo: tempo certo para todas as coisas. Então, o tempo certo fala das coisas que nós fazemos em obediência à palavra de Deus. E o tempo ruim, o tempo que a gente faz essas maluquices, essas coisas ruins, representa o quê? A desobediência, quando a gente não faz o que está escrito na palavra de Deus. Então, crianças, para tudo a gente tem o tempo certo na vida. E quando a gente é criança, aproveite para brincar, se divertir. Os meninos gostam de brincar de carrinho. Vrum, 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 soltar pipa, correr, jogar futebol. As meninas gostam de brincar com seus bichinhos de pelúcia, gostam de brincar que são princesas de um reino encantado, e isso é muito legal. A infância é uma época muito boa da vida. Sabia que tem um versículo lá na Bíblia que diz que lá na cidade celestial, lá no céu, quando a gente estiver com Jesus, vai ter uma praça, a praça da cidade celestial, onde as crianças vão brincar e se alegrar. Ai, que delícia! Então aproveite para brincar, para ser criança, viver esse tempo bom na sua vida, porque ele passa, o tempo vai passar e você vai ter que crescer. Aproveite ao máximo. Essa é uma das melhores fases da vida. Uma coisa que a gente precisa sempre querer é ser como o bebê. Ué, como assim ser como bebês? É que a Bíblia usa isso como exemplo. Por quê? O bebê gosta de leite, não é verdade?
Sim, tem uma fase da vida que o bebê só bebe leite. A Bíblia faz uma comparação com a gente, dizendo que nós precisamos ser como bebês. No quê? No lado espiritual. Porque assim como o bebê precisa do leite e ele deseja o leite, nós devemos ser assim também com uma palavra de Deus. E isso está escrito lá na nossa Bíblia amiga. Vamos ler o versículo? Está lá em 1 Pedro, no capítulo 2. Diz bem assim: sejam como criancinhas recém-nascidas, desejando sempre o puro leite espiritual, para que bebendo dele vocês possam crescer e ser salvos. Isso mesmo, então, o leite espiritual é o quê? É o conhecimento da palavra de Deus. Nós precisamos buscar isso e querer estudar para que a gente possa o quê? Crescer e ser salvo. Então é por isso que nós somos comparados a bebês. Então, qual será que é o melhor tempo da vida? Eu tô aqui com o meu relógio para ver. Qual será que é o melhor tempo da vida? Deixa eu pensar. Ah, lembrei. É o hoje. Sabe por quê? Porque hoje é o tempo que nós temos para aceitar Jesus no coração. Esse tempo, ele é muito precioso para Deus e precioso para nós também. Diz lá nas Escrituras Sagradas, na Palavra de Deus, na Bíblia amiga, bem assim: escute o que Deus diz. Quando chegou o tempo de mostrar a minha bondade, eu atendi o seu pedido e o socorri. Quando chegou o dia da salvação, escutem. Este é o tempo em que Deus mostra a sua bondade. Hoje é o dia de ser salvo. É o que diz lá em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2. Você já entregou sua vida para Jesus? Já abriu a portinha do seu coração e disse: Jesus, a minha vida é sua? Se você ainda não fez isso, você pode entregar sua vida para Jesus hoje, porque esse é o tempo da salvação. Então, querido educador, nesse momento você faz o apelo para a criança, você faz a oração e ela repete. Aqui no canal tem um vídeo em que eu coloco a oração do apelo e você pode terminar assim: muito bem, agora que nós já acertamos os nossos ponteiros com Deus e já aprendemos sobre o tempo certo de todas as coisas, quero te dizer que você deve viver a sua infância. Brinque, se divirta, faça as coisas de criança, porque vai chegar o tempo certo de você crescer. E cuide para que o seu relógio esteja sempre na hora certa, para que ele não fique maluco como tem acontecido com muita gente. Lembrando que o melhor tempo é o tempo de hoje, o tempo de ser crianças, porque Deus determinou um tempo para todas as coisas.